Durante meses, o mofo parecia um inimigo impossível de vencer. Nenhum produto químico, nenhuma receita caseira, nenhuma faxina parecia dar fim àquela mancha escura que insistia em voltar, como se fizesse parte das paredes. O cheiro de umidade se misturava ao ar pesado do banheiro, e toda manhã, o espelho embaçado parecia lembrar que nada realmente mudava. Até que um dia, em meio à frustração, decidi tentar algo diferente. Sem produtos caros, sem truques da internet, sem promessas milagrosas. Apenas natureza. Coloquei 3 plantas vivas no banheiro, e o que aconteceu depois me surpreendeu completamente. Nos primeiros dias, nada parecia diferente. Mas na manhã do 4º dia, percebi algo. O ar estava mais leve, o cheiro de umidade havia desaparecido, e até a superfície das paredes parecia mais seca. Era como se aquelas pequenas plantas tivessem feito o que nenhum produto conseguiu. O mofo estava desaparecendo, e eu precisava entender o porquê. Essa história não é apenas sobre decoração, é sobre o poder silencioso das plantas, a inteligência natural que existe nelas e a forma como elas podem transformar até os ambientes mais esquecidos da casa. Hoje, vou te mostrar quais são essas 3 plantas, por que elas funcionam e como você pode transformar o seu banheiro e a sua rotina com um toque de verde e um pouco de paciência. Quem mora em regiões úmidas sabe como é viver essa batalha silenciosa. Você limpa hoje e daqui a alguns dias, lá estão novamente aquelas manchas pretas nos cantos do teto, nas frestas dos azulejos, atrás do box. O mofo não avisa, ele se instala devagar. E quando você percebe, já tomou conta do ambiente. O cheiro é o primeiro a aparecer. Um odor que mistura umidade, poeira e o tempo parado. É o tipo de cheiro que impregna nas toalhas, nas cortinas, até no ar. A cada banho quente, o vapor cria um novo ciclo de umidade, e o mofo encontra o cenário perfeito para se espalhar. As soluções tradicionais parecem funcionar apenas por alguns dias. Produtos de limpeza com cheiro forte, velas aromáticas, até o velho vinagre com bicarbonato. Nada mantém o banheiro realmente seco por muito tempo. E o pior, muitas dessas soluções acabam mascarando o problema, mas não o resolvem. Foi então que percebi que o verdadeiro inimigo não era o mofo em si, mas o desequilíbrio do ambiente, o ar parado, a falta de ventilação, o excesso de umidade e a ausência de vida. Tudo isso cria o terreno ideal para o fungo crescer, enquanto o espaço vai perdendo vitalidade aos poucos. O banheiro, que deveria ser um lugar de limpeza e renovação, se transforma num espaço pesado, cansado e até triste. Mas e se a solução não estivesse em mais produtos, e sim em algo vivo? Algo que respira, que se adapta, que transforma o ar de dentro para fora? Foi esse pensamento que me levou à próxima etapa da jornada. Uma descoberta que mudaria completamente a forma como eu vejo o poder das plantas dentro de casa. Tudo começou de forma quase acidental. Numa manhã chuvosa, enquanto pesquisava maneiras naturais de reduzir a umidade em casa, encontrei um artigo estrangeiro que falava sobre algo que chamou minha atenção: plantas bioabsorventes. Segundo o texto, certas espécies eram capazes de beber a umidade do ar, equilibrando o ambiente de maneira natural. Na hora achei que fosse exagero. Afinal, como 3 vasos poderiam competir com umidade, vapor e fungos que se formam todos os dias? Mas a curiosidade falou mais alto. Decidi testar sem grandes expectativas, apenas com o desejo de provar se aquilo era verdade. Comecei a pesquisar espécies que se adaptassem bem a ambientes fechados, com pouca luz e alta umidade. Li sobre plantas tropicais que vivem em florestas densas, acostumadas a respirar em meio a névoas e vapores constantes. Aquelas plantas não apenas sobrevivem nesse clima, elas precisam dele para viver. E é justamente essa capacidade de absorver a umidade e liberar oxigênio que faz delas pequenas máquinas naturais de purificação. Fui até uma floricultura local,
Conversei com o vendedor e saí de lá com 3 espécies diferentes nas mãos. Nenhuma delas parecia milagrosa, mas todas tinham algo em comum: resistência, vitalidade e uma beleza simples que parecia esconder um poder silencioso. Naquele momento, sem perceber, eu estava prestes a começar um experimento que mudaria completamente o ambiente do meu banheiro e a forma como eu enxergo o poder da natureza dentro de casa. Voltei para casa com as 3 plantas cuidadosamente embaladas, cada uma com um propósito diferente. Coloquei-as sobre a pia. Olhei o espelho ainda embaçado pelo banho da manhã e pensei: será que isso realmente vai funcionar? Decidi registrar cada etapa. Anotei a posição de cada planta, a luminosidade, a ventilação, até o horário em que a janela era aberta. Nada seria feito ao acaso. Eu queria entender se a transformação viria da natureza ou apenas da coincidência. A primeira planta foi colocada perto da janela, onde o sol entra por poucos minutos durante o dia. Ela parecia se adaptar de imediato. As folhas começaram a brilhar com a umidade do ar, como se estivessem respirando de verdade. Essa foi a minha planta purificadora, a que prometia transformar o ar e reduzir o vapor no ambiente. A segunda ficou no canto mais úmido, perto do box, onde o mofo sempre voltava com mais força. Era uma espécie resistente, de folhas largas e textura firme. Com o passar dos dias, percebi algo curioso. O cheiro forte de umidade começou a diminuir. O ar parecia mais fresco, e aquela sensação pegajosa no chão e nas paredes começou a desaparecer. Essa se tornou minha planta lutadora, a que enfrenta o mofo onde ele nasce. A terceira foi colocada sobre uma prateleira, em um vaso simples, mas bonito. Era uma espécie de crescimento rápido, com folhas finas e pontiagudas. Ela parecia quase indiferente ao ambiente, mas aos poucos trouxe um detalhe que nenhuma das outras ofereceu: um perfume leve, quase imperceptível, que deixava o banheiro mais agradável. Essa foi a planta curadora, a que não apenas limpa o ar, mas devolve vida ao espaço. Nos primeiros dias, tudo parecia comum. Mas no quinto dia, notei uma diferença evidente. O espelho já não embaçava tanto, as toalhas secavam mais rápido, e até a textura das paredes parecia menos úmida. Era como se algo invisível estivesse reequilibrando o ambiente. E tudo isso, apenas com 3 vasos de plantas. Naquele momento, eu soube que havia algo poderoso acontecendo. E o mais curioso ainda estava por vir. Uma das plantas não resistiu, e foi justamente ela que me ensinou a lição mais valiosa dessa experiência. Na manhã do 6º dia, algo me chamou a atenção. O canto do banheiro onde o mofo sempre aparecia estava completamente limpo. Nenhum sinal das manchas escuras que antes pareciam impossíveis de eliminar. A superfície estava seca, o ar leve, e aquele odor de umidade havia desaparecido como se tivesse sido apagado da memória das paredes. Parei por alguns instantes, em silêncio, observando. Era difícil acreditar que 3 plantas, sem nenhum tipo de produto químico, haviam feito o que semanas de faxina não conseguiram. Mas ali estava a prova, e era impossível negar. Foi quando percebi que uma das plantas, a menor delas, havia murchado. As folhas estavam caídas, e o verde vibrante havia dado lugar a um tom amarelado. No começo, pensei que tivesse errado na rega. Mas depois entendi. Aquela planta havia absorvido mais umidade do que podia suportar. Ela literalmente se sacrificou pelo equilíbrio do ambiente. Essa descoberta me marcou profundamente. Não era apenas sobre beleza ou purificação, era sobre troca. Enquanto nós buscávamos um ar mais limpo, ela fazia o trabalho silencioso de filtrar, transformar e devolver equilíbrio, até o limite da própria energia. Nas semanas seguintes, continuei observando. As 2 plantas restantes cresceram mais rápido, suas folhas estavam mais firmes e o verde mais intenso. Pareciam mais vivas, como se o ambiente, agora renovado, devolvesse o cuidado que receberam.
E o mais impressionante: o mofo não voltou. Nem uma única mancha. Aquela experiência provou que não era coincidência. Havia um ciclo natural funcionando ali. E eu estava apenas assistindo à sabedoria da natureza em ação. Cada folha, cada gota de água evaporada, cada respiração silenciosa das plantas fazia parte de um processo invisível, mas incrivelmente poderoso. E foi então que eu quis entender como aquilo acontecia. Qual era o segredo escondido por trás dessa transformação? A resposta me levou a um novo tipo de admiração: a ciência por trás do milagre verde. Depois de ver o resultado com meus próprios olhos, eu precisava entender o que realmente havia acontecido. Comecei a estudar o comportamento das plantas em ambientes fechados e descobri algo fascinante. As plantas respiram como nós, mas de um jeito que muda completamente o ar ao redor. Durante o dia, elas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Mas o que poucos sabem é que, ao mesmo tempo, muitas espécies são capazes de retirar partículas de umidade e impurezas do ar, armazenando parte dessa água nas folhas e devolvendo apenas o que é puro. É um processo chamado transpiração vegetal, um mecanismo natural de autorregulação que refresca o ambiente e impede o acúmulo de vapor excessivo. Quando o banheiro está úmido, as plantas absorvem parte dessa água do ar através dos estômatos, pequenos poros nas folhas. Esses poros se abrem e se fecham conforme a umidade e a temperatura mudam, criando um equilíbrio invisível que torna o ambiente mais leve. Enquanto isso, as raízes trocam gases com o solo, e o ar ganha uma circulação diferente. Menos abafada, mais limpa, mais viva. Mas o poder delas vai além do controle da umidade. Pesquisas da NASA e de universidades europeias mostram que algumas plantas domésticas eliminam até 80% dos fungos e bactérias suspensos no ar. Elas atuam como filtros biológicos, capazes de capturar esporos e toxinas invisíveis que contribuem para o surgimento do mofo. As espécies tropicais, em especial, possuem uma adaptação incrível. Elas vieram de ambientes quentes e abafados, onde aprenderam a sobreviver em meio ao excesso de umidade. No banheiro, elas repetem esse comportamento natural, transformando um espaço problemático em um microecossistema equilibrado. Tudo isso acontece em silêncio, todos os dias, sem ruído, sem esforço. As plantas trabalham quando você dorme, respiram quando você se banha e continuam agindo mesmo quando você não está ali. Elas não apenas enfeitam, elas curam o ambiente. E foi aí que eu compreendi que a verdadeira beleza de um espaço verde não está apenas no visual, mas na energia que ele cria. Um banheiro com plantas não é só bonito, ele é vivo. E quando há vida, não há espaço para o mofo. Depois daquela experiência, nunca mais enxerguei as plantas da mesma forma. Elas deixaram de ser simples elementos de decoração e se tornaram companheiras silenciosas, que trabalham sem exigir nada além de um pouco de luz e cuidado. O que aconteceu naquele banheiro foi muito mais do que uma mudança física. Foi uma lição sobre respeito, equilíbrio e paciência. Enquanto observava as folhas crescerem, percebi que o ambiente também parecia mudar dentro de mim. A cada manhã, ao entrar no banheiro, sentia um ar novo, quase simbólico. Era como se aquele espaço, antes dominado por mofo e umidade, tivesse se transformado em um lembrete diário de que a natureza não precisa de pressa para restaurar o que foi perdido. Essas três plantas mostraram que a harmonia não vem da força, mas da constância. Que o ar puro nasce do cuidado e que o verdadeiro poder da natureza está em transformar sem alarde, apenas sendo o que ela é. Elas não pedem atenção, não fazem promessas, mas cumprem sua função com uma eficiência que nenhum produto consegue imitar. Com o tempo, compreendi que cada planta tem uma forma própria de ensinar. Algumas nos mostram resistência, outras nos ensinam sobre limites, mas todas falam a mesma linguagem, a da presença.
Quando cuidamos de um ser vivo, por menor que seja, também estamos aprendendo a cuidar do ambiente e de nós mesmos. Aquelas pequenas raízes, escondidas sob a terra, me lembraram de algo essencial. Tudo o que é vivo busca o equilíbrio. E quando oferecemos o espaço certo, a natureza responde, mesmo nos lugares mais improváveis. Hoje, meu banheiro continua o mesmo de antes em tamanho, mas diferente em energia. O mofo nunca mais voltou, e o ar parece sempre fresco, mesmo nos dias mais úmidos. Essas plantas transformaram o ambiente e, de certa forma, transformaram também a forma como eu enxergo o simples ato de viver entre o verde. Não é apenas uma questão estética. É um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito de florescer, desde que a gente permita. Se existe algo que aprendi com essa experiência, é que a natureza só precisa de uma oportunidade para mostrar o quanto é poderosa. A transformação que aconteceu no meu banheiro começou com 3 vasos, um pouco de curiosidade e a decisão de tentar algo diferente. O resto foi trabalho das próprias plantas. Silencioso, constante, natural. Agora, eu quero que você imagine o mesmo na sua casa. Aquele espaço que parece sempre úmido, com cheiro de mofo, pode se tornar o lugar mais agradável e equilibrado do seu lar. Você não precisa de produtos caros nem de soluções complicadas. Precisa apenas escolher as espécies certas e deixar que elas façam o que a natureza faz de melhor: curar o ambiente de dentro para fora. Comece com uma única planta. Observe como o ar muda, como o espaço parece respirar melhor e como até você se sente diferente. Porque quando a gente introduz vida em um ambiente, algo muda na gente também. Se este vídeo te inspirou, compartilhe com alguém que também está cansado de lutar contra o mofo e quer uma solução natural. Deixe um comentário contando qual planta você vai testar primeiro. E me diga se quer que eu mostre, em detalhes, como cuidar de cada uma delas nos próximos vídeos. E se você acredita, assim como eu, que a natureza tem respostas simples para os problemas mais comuns, inscreva-se no canal. Aqui, a cada semana, eu mostro como o verde pode transformar não apenas a sua casa, mas também o seu bem-estar. Porque às vezes, o segredo para viver melhor está nas coisas mais silenciosas, como uma folha que respira, uma raiz que cresce, ou o simples gesto de colocar 3 plantas no lugar certo. Deixe a natureza agir e descubra você também o poder de deixar o verde cuidar de você. Transforme o ar, o ambiente e o seu dia. Deixe a natureza fazer o trabalho.